Enquanto isso, todos os outros, ou seja, nós, ficamos ajoelhados. Lembrai-vos de vossa misericórdia, Senhor, suplicar que vossa santa proteção dos vossos fiéis, como de paz, o Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira palavra, sentados. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, ele será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura.
Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Libertai-me do inimigo e do opressor.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte favor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi ouvido, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se e obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Então, nós vamos seguindo na página 39 da Paixão do Senhor. Quando nós vamos fazer o sinal da cruz, nós vamos descobrir glória a vossa em silêncio, tá bom? Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Respondeu. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo ele perguntou: A quem procurais? Eles não responderam. A Jesus, a Nazareno. Jesus respondeu: Já que vos disse que sou eu, se a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim, se realizava a palavra de Jesus tinha dito: Não pedi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então, Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha,
não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido por sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido por sumo sacerdote, saiu, começou a carregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que aguardava na porta disse a Pedro: não pertences também tu a esses homens? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Judas e interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as palavras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga do templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondeis o sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me o que, mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Pedro negou: não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e comerem e poderem comer na Páscoa. Então Pilatos saiu do encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. os judeus responderam: Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando que a morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outro que disseram-se de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue ao Deus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei, eu nasci no mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Barrabás é no bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados
teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele fim algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele fim algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada por alguém. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és filho de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gólgota. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta de meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ele escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este aí é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta aí é a tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede.
Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarravam numa vara uma esponja embebida de vinagre e a levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito de Jesus. Todos se ajoelham e fazem a paz. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festas solenes. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram quebrar as pernas de um e depois do outro e foram crucificados por Jesus. Ao se aproximar de Jesus, vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que Deus passaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediram a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfumes, feitos de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Nossos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente da nossa alegria de participar mais dessa celebração, da Sexta-feira Santa, aqui na comunidade de Santo Antônio, e sempre a Eucaristia é um momento de graças e também essa celebração que divide em três partes, né? A palavra, a adoração da cruz, depois também a comunhão eucarística, faça com que nós tenhamos força. Temos também a graça de Deus para levar a nossa missão de cada um de nós. Portanto, neste dia, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, né? E ao mesmo tempo que nós recordamos a passagem de Jesus da morte para a vida livremente, passando pela cruz, pelo sofrimento, nós recordamos a redenção da humanidade, digamos assim. Por isso, na carta de Deus, está escrito: Cristo, Filho de Deus, com seu sangue nos remiu e de todos adoremos. Assim como o Antigo e Novo Cristo nos diz neste dia. No silêncio, portanto, nós celebramos essa entrega de Jesus, a consumação da sua vida para a nossa salvação. Portanto, nós, irmãos e irmãs, tenhamos coragem
para levar sempre, como Jesus, a nossa cruz, e levar adiante também o nosso caminho, que é também um caminho onde nós aprendemos com Cristo a vencer os sofrimentos da dor da morte. A leitura do Evangelho de João, portanto, nos apresenta essa bonita narrativa da paixão de Cristo à luz de uma fé pascal e a glorificação da sua obra redentora. Portanto, a sua entrega confiante nas mãos de Deus, nosso Pai, nos mostra a nós que somos discípulos que caminham com Cristo, assim como Jesus sobe o Monte das Oliveiras com seus discípulos para rezar e assim se preparar também para todos os seus sofrimentos. Nós também fazemos esse mesmo caminho, subimos com Jesus no Monte das Oliveiras, somos chamados a orar e a nos preparar sempre para não cairmos em tentação de Jesus e aos seus discípulos, né? E saibamos vencer não com a violência, mas com tenacidade, com amor, né? E todos os obstáculos da nossa vida. Lembremos da felicidade de Cristo, da fidelidade de Jesus, que através do seu testemunho da verdade culminou com sua morte na cruz. E ao mesmo tempo, Jesus, com a sua atuação profética e com sua mensagem, ele que denuncia os males, as injustiças, a violência, a opressão com que ele passa, confronta também com as autoridades do seu tempo, civis, não só civis, mas também religiosas do seu tempo, que o condenaram, digamos assim, e se revelou, portanto, como Deus misericordioso, Deus compassivo, um Deus que traz esperança a todos os povos excluídos dessa terra. Pilatos, como vimos, era um governador da região, era uma pessoa sem compromisso com a verdade, portanto ele não tem coragem de salvar o nome de Jesus, apesar de não encontrar crime algum, ele fala por 3 vezes, não encontra crime algum. Mas sob a pressão do Sinédrio e dos religiosos, ele entrega o verdadeiro rei, servidor do povo, para ser crucificado. Como representante do poder imperial, portanto, atribui o título de rei dos judeus a Jesus crucificado de forma irônica. E Jesus já havia se defendido diante de Pilatos, que tentava acusá-lo de ser rei. Jesus vai dizer: tu dizes, eu sou rei. Portanto, Jesus não tinha a pretensão de ser rei, de estabelecer uma monarquia, mas o seu projeto era um reinado de justiça, de amor, desejado por todos os oprimidos do seu tempo. Também é um servo sofredor, como disse o profeta Isaías, o profeta Jeremias também, que falam sobre isso, entregando também, mantendo a sua confiança inabalável a Deus. Portanto, diante de um processo injusto, covarde, que o levou à morte humilhante na cruz. Ele, que era inocente e justo, teve de tomar a cruz nos seus ombros e trilhar um caminho de sofrimento, como um gesto de extrema generosidade e solidariedade. E a sua morte, enquanto era imolado os cordeiros para a festa da Páscoa, mostra que ele é o verdadeiro cordeiro pascal, sacrificado para a redenção da humanidade. E depois de beber o cálice que lhe ofereceram, o vinagre, digamos assim, lá na cruz, Jesus, inclinando a cabeça, vai dizer: tudo está consumado. Portanto, a morte de Jesus é a hora da glorificação de Jesus, anunciada desde o início do seu ministério, e que planifica assim o seu caminho de fidelidade à vontade de Deus, nosso Pai. Portanto, Jesus entrega o Espírito como dono do amor, como impulsiona a comunidade, representada junto à cruz, as mulheres, as santas mulheres, representada por sua mãe e pelo discípulo amado, João, a renascer e a encontrar forças para exercer a sua missão diante de tantas adversidades. Como nós sabemos, quem ama acredita e segue o seu projeto de vida. Por isso também está escrito lá na palavra de Deus: ordenando para aqueles que transpassaram, conforme Zacarias 12:10. Compreende também a sua missão, a sua vitória,
sobre o mundo, sobre a injustiça e a opressão. José de Arimateia era o discípulo de Jesus, do grupo dos fariseus, mas um fariseu convertido para Cristo, né? E após a conversação da morte, consegue a autorização de tirar o corpo de Jesus para sepultá-lo. Ele providencia os aromas, mirra, a mistura de aloés, para o santo corpo de Jesus. E o corpo de Cristo é perfumado, envolvido em faixas de linho, depositado no sepulcro novo no dia da preparação da festa da Páscoa, que ocorreria no sábado, no Shabat dos judeus. E a primeira leitura que nós ouvimos, o segundo livro que deu de Isaías, é essa narrativa do Cântico do Servo Sofredor. Mostra o povo que está exilado na Babilônia, diante de tanto sofrimento associado às suas infidelidades. E os exilados longe da pátria, do culto a Deus, do templo, fazem a experiência da morte, mas também do renascimento, com a perspectiva do retorno à sua terra prometida. Portanto, esse bonito texto mostra o anúncio salvífico de esperança. Meu servo será bem sucedido, sua ascensão será no mais alto grau. Nós ouvimos, né? Em Isaías, capítulo 52, 13. Deus, portanto, é esse que conduz o servo inocente e justo. Sofre, que oferece a vida pelos outros, e o servo justo para juntos justos e inúmeros homens, carregando sobre seus ombros as suas culpas. O Salmo 30 expressa a confiança do Senhor em meio às aflições. Vós sois o meu Deus, eu entrego em vossas mãos o meu destino, o meu espírito. Portanto, o justo coloca sua esperança no Senhor, apoiado em trilhar o caminho de fidelidade à aliança. Ouvimos a segunda leitura da carta aos Hebreus, convidando a permanecer firme na fé em Jesus, o Filho de Deus, que ofereceu a vida pela salvação, que é solidário a nós em tudo excesso do pecado, tornou-se então sumo sacerdote eminente, capaz de compadecer pelas nossas dores e fraquezas. Portanto, Cristo é aquele que, tendo suportado a dor, em nós começa e completa a obra da fé. Hebreus 12, verso 2. Portanto, a salvação eterna que Jesus oferece aos seus seguidores está centrada no seu sacerdócio eterno, libertado da morte pela ressurreição de Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus, no meio da paixão e da morte, comunica esse amor maior. Portanto, Cristo, que amou até o extremo da cruz, nos ensina a medida em que nós devemos amar o nosso próximo. Passamos pela morte da morte à vida, e ao mesmo tempo seu testemunho de amor, a justiça, a verdade, nos leva a transformar as situações de egoísmo, de violência, de morte que a humanidade enfrenta. A sua presença como servo sofredor também nos indica o caminho de entregar a nossa vida nas mãos do Pai. Nos momentos de provação, devemos permanecer sempre servindo a Deus, nosso Pai. Portanto, nosso querido Papa Francisco também lhe sublinha a Cristo Jesus com a cruz que nos une ao seu silêncio às vítimas da violência no mundo de hoje, sobretudo os inocentes e indefesos, diz o Papa. Com a cruz, Jesus se une às nossas famílias, que se encontram muitas vezes em dificuldade, que choram, muitas delas, a perda dos seus filhos e filhas, também que choram a perda de tantos através das guerras de hoje que nós temos. Com a cruz, portanto, Jesus se une a quem é perseguido por sua religião, por suas ideias, ou simplesmente pela cor da sua pele. Na cruz de Cristo está o sofrimento do pecado do homem, também nosso. Ele escolhe tudo de braços abertos, carrega sobre as suas costas nossas cruzes, ele nos diz: coragem, você não leva a sua cruz sozinho, eu levo com você. Eu venci a morte e vim dar a esperança da vida. Portanto, a cruz de Cristo deixa um bem que ninguém pode nos dar, a certeza do amor fiel de Deus por nós.
Portanto, concluindo que na cruz de Cristo está todo o amor de Deus, está a nossa imensa misericórdia, que essa cruz também possa nos convidar sempre a deixar-nos contagiar por este amor misericordioso de Jesus por nós. Muitos rostos acompanham Jesus no caminho do Calvário: Pilatos, o Sirineu, Maria, as mulheres, João. Com qual deles você se identifica? Quer ser como de Pilatos, não tem coragem de ir e encontra a corrente para salvar a vida de Jesus e lavar as mãos? Você é dos que lavam as mãos, finge distraído e olha para o outro lado? Ou é como Sirineu que carrega a cruz para ajudar Jesus? Que ajuda Jesus a levar aquele madeiro pesado, ou como Maria e as outras mulheres, que não tem medo de acompanhar Jesus até o fim com amor, com ternura? Jesus então está olhando para todos nós e está dizendo para nós: quer ajudar a levar a cruz? Então, ao pé da cruz, Nossa Senhora está junto com João e ela distribui as palavras de perdão que saem dos lábios de Jesus. O perdão supremo oferecido a quem o crucificou mostra-nos até onde chega a misericórdia de Deus. E Maria atesta que a misericórdia do Filho de Deus não conhece limites e alcança a todos sem excluir ninguém. Precisamos melhorar de Jesus. Chegue a cada um de nós, nos perdoe os nossos pecados e nos faça com coragem carregar as nossas cruzes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este é o segundo momento de nossa celebração, onde a paixão é rezada. A oração universal suplica a graça da salvação divina para o mundo, uma prece necessária para que o mundo não fique indiferente diante do sofrimento e da dor que atinge a humanidade e a criação em sua dignidade. Prece que alimenta a coragem de ficar de pé junto à cruz de tantos irmãos e irmãs sofredores. Rezemos pela nossa igreja, que aqui e no mundo inteiro. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra, e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhemos. Rezemos, Levantemos. rezemos pelo Papa Francisco, que tem como missão governar a unidade da Igreja. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja,
Inspirai-nos, escutai nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhemos. Levantemos. Rezemos pelo nosso bispo Dom Tarcísio, por todo o nosso clero e pelos cristãos leigos. Oremos pelo nosso bispo Dom Tarcísio e nosso bispo coadjutor Dom Joaquim Mon, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais o vosso Espírito, todo o povo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo, fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhemos. Levantemos. Rezemos pelos catecúmenos, ou seja, todos os que são batizados. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos de seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, nascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhemos. Levantemos. Rezemos pelos que dirigem os destinos das nações. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, em integridade da fé vasta da caridade, unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhemos. Levantemos-nos. Rezemos pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, e o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção.
Por Cristo nosso Senhor. Ajoelhemos. Levantemos. Rezemos pelos que não creem em Deus e pelas pessoas que estão em crise de fé. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo o caminho sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhos fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com mais solicitude do mistério da nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Ajoelhemos, levantemos, Rezemos pelos que não creem em Deus e pelas pessoas que estão em crise de fé. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-nos, para que, tendo-nos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das vossas boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus e verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhemos. Levantemos. Rezemos pelos que dirigem os destinos das nações. Oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirige o Espírito e o coração, para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tens a mão no coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai como vai daqueles que governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhemo-nos, levantemo-nos. Rezemos por todas as pessoas que sofrem, pelos povos indígenas ameaçados de morte, pelos sofredores das ruas de nossas cidades, pelas pessoas que estão nas prisões, pelos doentes de nossas comunidades, pelas vítimas da fome e da violência e pelos desempregados. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois o consolo dos aflitos e a força dos que labutam.
Chegue até nós as preces dos que clamam a sua aflição, sejam pastores dos seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhemos. Levantemos. Eis o Senhor da cruz, do qual vendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o Senhor da cruz, do qual vendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o Senhor da cruz, do qual vendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Enquanto nós fazemos a oração à Santa Cruz de Cristo, será feita também a coleta que será destinada para a Terra Santa, em apoio aos nossos irmãos
que padecem na Terra Santa, eles precisam muito do nosso auxílio. Façamos a nossa oferta generosa, enquanto isso vamos cantando. Povo meu que te fiz eu, dize que te contristei, porque a morte entregaste, em que foi que eu te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, ou plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste,
Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual, que selva outro lenho produz e traga em si fruto igual. Quando se peso conduz o lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual, que selva outro reino produz e traga em si fruto igual. Quando se fez o conduz o reino celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual, que selva outro reino produz e traga em si fruto igual. Quando se fez o conduz o reino celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão.
Pedindo essa palavra do Salvador, formado seu ensinamento, vamos dizer juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos sempre vossa paz. Exatos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Reino, poder e a glória para sempre. Em Jesus Cristo, vosso corpo, que vamos receber, você também para a conservação, nascer o santo e remédio para as nossas vidas. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo. Por isso, convidados a participar do banquete inicial do Cordeiro, Jesus, o poder de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de merecer minha morada, mas dizer as palavras de expressão. O Senhor foi levado qual ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca. O Senhor foi levado qual ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos renovaste pela sua morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, tendo participado desse mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando a todos que hoje ainda haverá procissão do enterro lá na matriz, às 19h30. E amanhã, a Vigília Pascal, às 19h30, aqui na comunidade. Obrigado, Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos também, Senhor, da nossa oração de bênção, agradecer a todos que nos ajudaram nessa celebração e a todos que vieram participar da liturgia, tanto coroinhas, ministros, leitores, todos aqueles que, de alguma forma, deram presença aí nesse momento. Muito obrigado a todos. Eu vou pedir para vocês deixar aquela listinha da coleta aqui, porque hoje é nossa oferta para os lugares santos, que nós mandamos para o Vaticano, né, para o Papa. E vai para os lugares onde tem maior necessidade, onde os cristãos são mais perseguidos, que é na Terra Santa e naqueles países onde tem muito muçulmano, principalmente, onde não tem liberdade religiosa. Então o Papa costuma ajudar esses lugares com a coleta de hoje, por todos os cristãos que rezam. Se alguém não pôde fazer oferta, faça daqui a pouquinho a oferta de Jesus aqui, tá bom? O Senhor esteja convosco. Que a vossa bênção, Senhor, desça confiar sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção que eterna se cumprir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. Vamos sair em silêncio também. Quem for responsável, tira as toalhas do altar nesse momento, paga as velas. Não pode deixar aqui, perto de Jesus aqui. Tá bom? Para deixar lá embaixo. Mas o altar tem que ser desnudado agora. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado por todos. Obrigado.